Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo nessa segunda-feira de manhã para falar de Galo com você no oferecimento dela dos estúdios Apollo 9. Afinal de contas, aqui nos estúdios Apollo 9 é um lugar só para o seu podcast, para suas aulas e para você gravar seus cursos. Cara, tecnologia é o nosso nome e temos uma eficiência gigantesca. Os estúdios Apollo 9 contam com a maior tecnologia que você conhece. O link está na descrição. Quer gravar as suas aulas? É no estúdio Apollo 9. Quer ter seu podcast? É nos estúdios Apollo 9. Ou quer dar aquela aula para os seus colaboradores e ensinar para valer? É nos estúdios Apollo 9. Não se esqueça da Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado aqui. São R$ 1.200 em reembolso em medicamento, ou seja, você não paga mais medicamento, você tem telemedicina ilimitada, consultas online ilimitadamente, auxílio exame e auxílio consulta, igualzinho ao Unimed, ao coparticipativo. Ligue agora mesmo, temos planos individuais e planos para a família toda. Aqui na Go Life Saúde, realmente você vai se sentir representado. Go Life! É, rapaz! Nome no SPC, Serasa, Boa Vista. Então bora de Limpa Nome SA. Aqui a gente tira seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e devolve o bom crédito que você tanto merece. O link está na descrição. Detalhe importante, aqui na Limpa Nome SA eu entro com uma medida legal e o precinho é desse tamanho. Rap, minha dívida eu fiz mesmo, não tem nada de errado, tá negativado porque eu fiz a dívida. Mesmo assim, eu consigo tirar seu nome do SPC Serasa. Quer saber mais? Me chama agora mesmo que eu vou resolver pra você. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é aqui na Carvisa. A proteção pra SUV tá saindo a partir de R$80. A proteção pra carros a partir de R$69. E pra motos a partir de R$49. Adesão zero e nos 3 primeiros meses, se você vier de outra proteção veicular, você vai pagar 50% do valor. Não se esqueça, cobertura nacional de até 100% da tabela FIP. E a promoção anterior vale para seguradoras também. Olha só, proteja você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total, proteção para vidro, chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Eu também tenho. A assistência é 24 horas em todo o território nacional. É, meu amigo, quando você pensa nos motores WEG, é claro que você está pensando na Importadora Elétrica Brasília. A maior distribuidora de motores WEG de BH e região é aqui. Não é à toa que nós temos ofertas exclusivas que parcelamos para você de até 12 vezes no cartão, além de boleto. Materiais elétricos com até 40% de desconto mais frete é com a gente. O Mercado Livre, liderança absoluta. Quando você pensa nos motores WEG, você só pensa num lugar. Quando você pensa em motores e bombas, é aqui também, na Importadora Elétrica Brasília. Bora falar de Galo e bora pro primeiro tempo, que é Ronaldinho uma lenda. Cara, a história do Ronaldinho no Atlético é tão gigantesca, e tão importante, e tão boa, que não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso aqui, ó. O Ronaldinho, no dia do aniversário dele, estava recebendo nos Estados Unidos uma homenagem. Até aí, tudo bem, né? O Ronaldinho recebe homenagem o tempo todo no mundo inteiro. Reparou a camisa que ele tá usando, que tá homenageando ele com quadro? É a do Atlético, meu velho. Lá em Miami, na cidade de Miami, na Flórida, o cara tá sendo homenageado, tá virando cidadão da cidade e ele está com uma camisa, o quadro com a camisa do glorioso Salve, Salve Clube Atlético Mineiro. Olha aí, ó. Tirar uma música pra não dar problema, né? Olha isso, cara. Olha isso. Capitão ali, pá, Atlético Mineiro. Cara, é simplesmente maravilhoso, né? O Ronaldinho, eu falo com vocês, cara, ele tinha que ganhar da ONU, é o cidadão do mundo. Não sei se existe isso não, mas que ele é um cidadão do mundo, né, cara? Aonde esse homem vai, ele atrai multidões. Aonde esse homem vai, ele é cidadão honorário, ele faz festa, todo mundo gosta. A grande realidade é que o Ronaldinho Gaúcho, gente, ele é um daqueles caras que existem muito poucos dele no mundo. Que é um cara que, tipo assim, a cada 100 pessoas, 95 gostam. 95 tem admiração pelo trabalho dele, 95 gostam dele. Aonde ele vai, ele tem chave da cidade, ele é homenageado, ele é colocado lá. Aonde ele vai, velho? É aonde ele vai. Então, assim, cara, é impressionante como o Ronaldinho Gaúcho é um cidadão do mundo. Não existe esse título não, né? Pena. Porque se tivesse esse título, já tinha um ganhador. E a história do Ronaldinho aqui, a gente não precisa nem falar, né, velho? A história do Ronaldinho aqui, ela é gigantesca, ela é enorme, ela é diferente de tudo que a gente já viu. Então, assim, é de uma alegria substancial eu ter conhecido, conversado e visto jogar no meu time. Bom, vamos falar sobre fair play financeiro. Gente, tem um áudio aqui que eu quero mostrar pra vocês, que o cara fala o seguinte, que o futebol brasileiro está pronto ou não para essa discussão. Olha só esse vídeo, que legal, cara.
que no futebol brasileiro, né, cada clube faz as coisas do jeito que bem entendem e não tem muitas regras. Isso daí também vai contra alguns conceitos de liga que se tem hoje, em que ter uma liga não é só para organizar um campeonato, é para garantir também em que os clubes disputem aquele campeonato em condições que você considere as mais próximas do ideal. Por exemplo, a liga está ali, por exemplo, a ideia de fair play financeiro. O fair play financeiro é uma ideia criada justamente para impedir que o clube quebre. Então você cria regras para que esse clube gaste apenas o que ele tem condição de gastar diante do que ele recebe. É até uma medida que tem críticas válidas na Europa, porque ela é uma crítica que acaba perpetuando. O grande continua grande e o pequeno tem dificuldade para virar grande um dia. De qualquer maneira, você também impede que clube grande quebre, né, com o fair play financeiro. Você cria regras, por exemplo, para garantir a qualidade dos estádios, a qualidade dos gramados. Você cria essas regras para até garantir condições de venda de ingresso, para tudo que regule, para que você tenha até investimento em categoria de base, investimento no feminino, né? Você cria a liga também para que todos eles tenham eles estejam dentro de regras uniformes, e você garanta com isso que o clube não vai quebrar, que o clube não vai gastar o que não tem, que se for clube associativo, seja um clube associativo dirigido de maneira profissional. Se for SAF, que seja uma SAF competente e não uma SAF que gasta o que não tem, daí de repente o dono gastou o dinheiro que não tinha e ele, como indivíduo, quebra e o clube quebra junto. Ou então ele cansou do brinquedinho novo dele, ele pula fora e o clube quebra, porque o clube não é autossustentável. O clube às vezes só tinha sucesso porque era um brinquedinho de um bilionário que estava botando dinheiro. E a gente já teve casos no passado na Europa de situações parecidas. A Fiorentina, ela chegou a quebrar porque outras empresas do dono da Fiorentina estavam em má situação, e daí ele começou a tentar pegar dinheiro da Fiorentina para cobrir o buraco das outras empresas e no final das contas quebrou tudo. Parma também. Parma também, no caso da Parmalat. Então, o futebol italiano tem muita história assim. Tá? O futebol italiano não tinha fair play financeiro lá, tinha muito dinheiro estranho lá. Acho que é o mais próximo uma lavadinha de dinheiro ou outra aqui ou ali, em alguns casos, né? Daí, na Itália aconteceu muito. E hoje eles procuram criaram regras para que isso não aconteça mais. E o Brasil não está nem pensando nisso. Imagina se você... Quando fala em fair play financeiro, é uma loucura nas redes sociais. Sim, e o curioso, para não dizer outra coisa, é justamente isso, porque você fica pensando, imagina você que é dono, dirigente, presidente de um clube, sei lá, e você quer fazer as coisas certas, você faz as coisas certas. E aí você entra em campo contra quem tá fazendo todas as coisas erradas, né? Economicamente uma bagunça, e você toma gol daquele time, você perde daquele time, e você toma gol do cara que talvez não esteja nem recebendo salário em dia, enquanto você tá ali se organizando. Então, assim, se for pensar... você é rebaixado. E daí você é rebaixado. Exato, e daí você é rebaixado. Então, assim, se você for pensar, é até uma competição injusta, né? Isso, é uma competição até meio injusta, porque é isso, você não tem... Você ser correto nesse aspecto não te dá benefício nenhum. Pelo contrário, você fica sempre sujeito ao risco do outro que faz a coisa errada porque quer fazer errado ganhar de você. Então é uma coisa meio paradoxal, assim. Dá até para comparar com uma prefeitura. Então pode vir fazer uma ótima gestão. Então você dá 10 passos para frente, depois você vem uma oposição com uma gestão totalmente, né, obscura, e você dá 30 passos para trás. E no final das contas, quem leva o passivo é a entidade. Eu gosto de trazer essas coisas para vocês, para que vocês vejam que se ou a gente caminha para fazer a coisa certa no futebol brasileiro, ou o futebol brasileiro vai sempre ser essa tormenta louca de espadas, esse negócio que nada se ajusta, né? O principal time que não quer que isso aconteça de maneira nenhuma é Flamengo, é Palmeiras. Ah, por que eles não querem? Sim, é simples porque eles não querem. Porque enquanto não tem fair play financeiro, limite de contratação, limite disso, limite daquilo, valor máximo a ser recebido, valor máximo a ser pago e tal, eles vão continuar nadando. E o Corinthians, o Atlético deve o Cuiabá. Gente, a questão do Cuiabá foi uma questão de dias que o Cuiabá não aceitou e o Atlético ele vai pagar. É 4 milhões de reais só. Cuiabá fica tentando colocar o Atlético no mesmo patamar de Corinthians, é de uma imbecilidade, e o próprio presidente sabe disso. Porque o presidente foi chamado ali, falando assim, o Atlético tentou um acordo com o senhor, palavras dele, não minhas, tá? O Atlético tentou um acordo com o senhor não quis. Não, é porque ele é como o contrato reza que eles têm que me pagar o valor integral. O Atlético quis pagar a parcela com juros e multa e ele não quis.
justiça. Por quê? Porque o olho grande dele, tô de olho no senhor, pensou assim, que tá no direito dele, mas deu de olhão. Porque pensou assim, pô, vou receber à vista aqui, agora eles vão ter que se virar e pagar lá. Não, os caras, você quer desse jeito? Não, tudo bem, eu vou te pagar com juros, correção e multa. Mas nós vamos conversar com você na justiça. E a verdade é a seguinte, vai chegar lá na hora, o Cuiabá tá todo fudido, o Cuiabá vai ter que ceder, vai ter que pagar um valor menor, vai falar, não, pode tirar o juros, me paga só o valor que você me deve, tá tudo certo. Porque é assim que funciona. Infelizmente, a justiça brasileira, ela penaliza, no caso, o Cuiabá. Só que o Cuiabá poderia, sim, ter falado, não, todo mundo atrasa uma coisa, a gente atrasa, a gente permite, cara. Todo mundo atrás paga uma multinha, um juros, tá tudo certo. Os caras não, o cara quis enfiar a faca e rodar. Essa é a grande realidade. Então assim, velho, essa questão do fair play financeiro, ela é uma coisa que ela vai tomar lado no Brasil, ela vai tomar corpo no Brasil a partir do momento que o futebol for tratado como uma coisa séria. Enquanto o futebol é tratado do jeito que é tratado, com um brinquedinho, com uma coisa qualquer, enquanto o torcedor pensar assim, o dinheiro é dos outros, que se foda, eu quero time, não vai ter jeito. Porque a gente sempre vai estar morando no mesmo problema financeiro. Bom, Mariano fez revelação. Aí só um detalhe sobre que eu queria falar sobre fair play financeiro. Mas por que você acha que tem que ter fair play financeiro? Cara, a partir do momento que você tem fair play financeiro, você equilibra o campeonato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você não tem disparidades tão grandes como o Flamengo tem hoje. Terceiro ponto, você também não permite mais que as equipes saiam quebrando desvairadamente. Quarto, eu já falei, cara, os times têm que ter uma central de conciliação única que joga só negociações no Brasil. Se todo mundo assinar, esse caso do Davidson já estava resolvido. E não num tribunal. Não, o tribunal vai funcionar aqui em Belo Horizonte, da Liga, onde ele vai julgar todos os casos financeiros. Todo mundo que comprar e vender, que vai ter que fazer negócio dentro desse tribunal. É obrigatório. Quer fazer parte aqui? Então pronto, mas tem uma questão jurídica, cara, quem desrespeitar vai ter punição em pontos. Então assim, você acaba que você conseguiria, velho, dá jeito. É só ter boa vontade, os clubes querem. Mas você acha que os clubes querem? Nunca. Os clubes querem continuar dando golpe, os clubes querem continuar dando calote, os clubes querem continuar... Gente, o Corinthians é o maior exemplo disso. O maior exemplo disso. Bom, vamos lá para Mariano e revelação brava, rapaz. Olha o que o Mariano trouxe de informação lá do Charla Podcast. Vamos ouvir. Um diferencial do nosso time e o estilo de jogar, que nós tínhamos um treinador que dificilmente ele mudava o esquema dele de jogar. Que era o estilo dele. Tu jogou de terceiro zagueiro ali. Que era um estilo dele. Só que, como eu falei, o calendário brasileiro e o futebol brasileiro é diferente. Se você não entender, você se perde, você fica pra trás, os caras te atropelam. E era um estilo que demandava muito fisicamente? Sim. Muito, muito. E a gente não tinha muitas peças para repor e manter o que o Milito queria. E assim, como eu falei, a gente vinha em 10 ou 12 jogos sem ganhar, cara. Então tem que ter uma mudança. Você não vai mudar no time todo, a minha opinião. Eu até falei isso em outros lugares. A minha opinião. Você tem que mexer, você vai mexer, você tem que mexer. 3, 4 peças ali no máximo, para ver se você dá uma outra cara, para ver que se o cara que tá de titular também, ele fala, opa, se eu não acordar aqui, eu vou perder meu espaço, eu não vou jogar uma final, não sei, pro cara ter esse, entendeu? E ele não fez, a gente, que nem ele colocava os reservas, a gente que não vinha jogando muito pra jogar, tal, a gente, que nem empatamos lá com o Botafogo com 1 a menos, tal. Pô, essa galera que jogou, falou, pô, pode ter uma oportunidade na final. Pô, jogamos bem pra caramba, com 1 a menos. E não, voltou o mesmo time. E voltou com o mesmo time. E aí, como eu falei também em outro lugar, eu não esperava entrar na final. Eu era a terceira, quarta opção do cara, velho. E dá um intervalo, ele me coloca. Porra. Eu fiquei surpreso. Porque não era... Que aí a gente perde, vamos pro jogo contra o Vasco, no Brasileiro, nem pra aquecer ele me chama. Joguei a final da Libertadores, joguei bem, e no jogo contra o Vasco eu falei, pô, você é titular agora, né? Pô. Ele foi perdendo, parece o critério ali, né? Eu falei, agora você é titular. Foi pro jogo do Vasco, nem pra aquecer eu fui, irmão. Entendeu? Então, tipo assim, e a gente conversava tudo com ele e tal, explicava, só que assim, como eu falei, a gente respeitava o grupo que a gente tinha e os caras que estão lá, são os caras respeitados pra caramba. Sim. Respeitar a opinião do treinador e uma coisa ou outra a gente falava, comentava, o próprio Hulk e tal. Mas aí é um pouquinho mais aí, Mariano. Mas aí é o treinador, né? Sim. O cara que manda. Ele tinha sido uma coisa do ano antes dos Júniors, né? Aqui, mas eu quero fazer uma pausa que tem mais um pedacinho, mais ou menos 1 minuto. Mas, cara, é impressionante como é que o bastidor do futebol é completamente diferente do que a gente acha, né? Olha pra você ver o Mariano contando.
olha ele dizendo, eu achava que eu não ia jogar. Porque de repente eu entrei, no outro jogo, nem chamar pra ser aquecido eu fui. E o Mariano falou que o Milito pediu a renovação dele. O Milito tava completamente perdido. E esconder essas coisas da torcida é muito ruim, sabe por quê? Porque talvez se não tivesse escondido essas coisas das torcidas, lá nas quartas de final, começassem a aparecer os podres todos, começassem a aparecer essas coisas todas, a torcida faria uma pressão e a história poderia ter sido diferente. A gente poderia ter chamado o Cuca ter vindo aqui e resolvido o problema, mudado o esquema, feito um negócio diferente, a gente ter sido pelo menos campeão de um dos torneios. Né? Então assim, cara, e aí o Cuca já começaria o trabalho mais produtivo ainda desse ano. E tinha muita podridão, pelo que a gente tá vendo, muita confusão mental do Milito. E que ele não tinha uma lógica. Olha o que o Mariano tá falando. Num jogo a gente tá, no outro nada, no outro era isso, no outro era aquilo. Era completamente tudo descartado. E eu defendi muito o trabalho do Milito. Só que de vez em quando, a gente não tem acesso a essas informações e o que a gente recebe de dentro do Atlético, que todo mundo gosta, mas ele também disse, você viu, todo mundo gosta, todo mundo era amigo dele, ele conversava bastante. É complicado, vamos continuar seguindo aqui. Sim, uma coisa, o time que me incomodava muito era a função do Scarpa ali, eu não entendia muito. Muita gente falou, porque que nem Os ficava muito longe da área. Ficava meio que robozado, né? Meio que robotizado, né? Robotizado. Preso. Direito, na verdade. E ficava só naquela função e pronto. E é um cara que tem chute, era pra estar perto da área, enfim. Mal aproveitado, né? Isso aí, isso E por aí. que demandava muito fisicamente esse esquema? É muita intensidade, cara. Né? Sempre 1 para 1. Sempre 1 para 1. Sempre, né? Sempre 1 para 1. Dificilmente ele usava... Quando os caras queriam... Às vezes a gente pode ter uma sobra, alguma coisa, ele... Né? Porque ele sempre queria jogar alto, né? Então um time que joga alto, irmão, tem que ser individual. Tem que ser individual. Cada Então, possível. tem que ser individual e a intensidade. Se você não acompanha um que largou, já E foi. assim, pra jogar com linha alta, e também outro ponto ideal é você ter a bola o tempo todo, né? Isso aí. E era o que ele priorizava muito. Era o que ele priorizava muito. Só que, como eu falei, você joga... A gente jogou acho que 76 jogos, eu acho, com as duas finais, eu acho. Então você imagina se jogar 76 jogos... alto, perde, pressiona. É impossível, irmão. Aí tem que ter um elenco pra rodar pra caramba, né? E com a mesma característica. E isso eu não tenho, velho. Difícil você arrumar um elenco com o titular que joga de uma maneira e o reserva joga daquela mesma maneira. Sim. Impossível, você não tem. Pois é, cara, eu acho que acho que aqui o Mariano faz revelações fortes demais. Eu acho que o torcedor, e isso é muito importante, cara, eu tô criando meu podcast, nós vamos ter muita entrevista com gente grande do Atlético, de diretor, ex-jogador de futebol, com um cenário bem bacana, né? Muito parecido com esse do Charro. Cara, a percepção que eu tenho é que o Milito estava perdido. E a percepção que eu tenho com o Mariano falando isso, bate muito aqui. Nós melhoramos o elenco do Atlético, melhoramos. Mas nós não temos reserva para poder falar assim, Scarpa, descansa aí esse jogo. Esse jogo você não vai jogar não, irmãozinho. Esse jogo é banquinho, tranquilo. Esse jogo você nem viaja, vai recuperar em Belo Horizonte, vai descansar a perna. Nós não temos elenco para isso. Isso me preocupa. Por isso que eu gostei de quando o Gabriel Menino disse na entrevista na Cidade do Galo assim, não, o Atlético pretende... Nós pretendemos, né? Ele falou assim, nós pretendemos jogar... como é que foi que ele falou? Focar no brasileiro, o que a gente quer é o brasileiro. Por quê? Porque, cara, fica visível que se esse mesmo elenco, que tá um pouco melhor do que o do ano passado, mas ainda falta peças, esse mesmo elenco, você colocar ele pra que dê tudo agora, em 70 dias, 20 jogos, esse elenco vai quebrar. Claro que você vai ter um mês para descansar, mas não adianta você achar, assim, não, depois você descansa. Não, porque o desgaste físico é naquela hora. O desgaste físico é naquele momento, o desgaste físico não é para depois. O desgaste físico ele não acontece daqui a pouco, não. Ele acontece agora. Então isso daí me chama bastante atenção, né, que a diretoria do Atlético, nós temos tempo, nós vamos falar disso aí de reforços e tudo e tal, né, mas no último tópico do vídeo, mas tem muita coisa que chama atenção, foi impressionante isso aí. Bom, melhor zagueiro, senhoras e senhores, o Lianco do Atlético ficou em sexto com o melhor zagueiro do futebol nacional. Cara, é engraçado que esse negócio do Lianco ter ficado em sexto, porque me chamou a atenção que o Lianco, se você analisar, ele não jogou ano passado, né? E mesmo assim, ele foi eleito entre os 6. Este ano, eu não tenho dúvida que o Lianco está entre os melhores ou o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Eu não sei vocês, aí cada um vai ter que fazer sua própria análise para poder compreender e entender. Eu, André Repsold, não consegui ver o Lianco perder para ninguém, cara. Perder para ninguém esse ano.
Pra mim o Lianco tem a melhor saída de bola, pra mim o Lianco tem a melhor saída por baixo. O Lianco, ele vem fazendo um futebol assim, de altíssimo nível, coisa que vai daqui a pouco chamar a atenção da Liga Americana. Não duvide disso. Daqui a pouquinho, nós vamos ter a atenção do Lianco nesse sentido. Da Liga Americana, eu não acho que é na Liga Europeia, eu acho que ele não volta para a Europa, mas na Liga Americana ele já está ali presente. Então, cara, me chama bastante atenção. É interessante vermos como os jogadores, se você oportuniza ele, se você dá uma real oportunidade para ele, ele também se desenvolve, ele também cresce, ele acontece, né? O Lianco é uma testemunha disso. Nós somos uma testemunha ocular dessa evolução do Lianco. Bom, vamos falar de goleiro do Vitória no Galo. Gente, essa notícia surgiu lá na Bahia e eu vou te contar ela no oferecimento do Portal Autoshop. Gente, o Portal Autoshop é o maior portal de seminovos de BH e região. A gente tá ali na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. Garanto pra você que nesse mês do consumidor você vai encontrar taxas de 1,35, mais de 60 dias para começar a pagar. E você concorre a uma moto novinha, meu amigo. Essa vai concorrer a esse sorteio, mas tem que comprar o seu seminovo com a gente. A melhor taxa do mercado com 60 dias para pagar, só tem um lugar. É no Portal Autoshop. Não se esqueça da Papum, meu amigo. Crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. O link está na descrição e detalhe importante. Eu parcelo para você de 12 a 18 vezes. O crédito cai na hora para você. O link encontra-se na descrição. Rap, é mais barato que banco financeiro, amigo? Pode ir no banco, olha o valor que você quer pegar na Papum e vai no banco e vai na financeira. É muito mais barato. Mas lembra, tudo que você precisa é um cartão de crédito com limite liberado. Você tem esse cartão de crédito com limite liberado? Pronto. A Papum vai emprestar dinheiro para você na hora. Instituto Céspedes, meu amigo, Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Não adianta você achar que você vai fazer aí um shampoozinho milagroso que vai resolver, porque não resolve. Olha como eu era, olha a entrada. Hoje zero entrada, cara. Zero, olha aí, ó. Olha o tamanho que era a minha testa, galera. Olha aqui, ó. Tudo acima da faixa preta aqui, ó. Eu coloquei cabelo. Tá aqui, ó. Rap, dói? Não dói. Nós parcelamos para você. No outro dia, depois do transplante capilar, você tá trabalhando e eu garanto, rejuvenescer e a autoestima volta na hora. Instituto Céspedes, Calvície tem solução. Solução é transplante capilar. Bom, vamos falar aqui agora, então, dessa informação que chegou, tá certo? Do site Cityful, é um site lá da Bahia, tem mais de 24 mil, cara, os caras trabalham com inteligência de futebol e tudo, e fala o seguinte, ó, Atlético Mineiro tem interesse na contratação do goleiro Lucas Arcanjo do Vitória, goleiro com boa estrutura e reflexo, fez boa temporada com Vitória e continua muito regular, tem apenas 26 anos e seria uma excelente opção para goleiro reserva. Olha, eu mandei esse post aqui para uma pessoa do Atlético, tá? Diretamente para uma pessoa do Atlético. Falei, olha, estão dizendo lá na Bahia que vocês têm interesse em goleiro, é verdade? A pessoa falou o seguinte para mim, não é verdade. O Atlético hoje conta com uma safra de goleiros indiscutivelmente uma das melhores do futebol brasileiro, onde praticamente todos os seus goleiros são frequentadores de seleção de base. E é uma realidade, vejamos. Everson é um goleiro do caramba. Gabriel Delfim não frequenta seleção de base, mas o Robert frequenta seleção de base, o Átila já frequentou e o Cobra, que tá no Sub-20, frequenta a seleção de base, é um puta de um goleiro. Então, meu amigo, você tem vários jogadores ali e realmente goleiro nós estamos bem servidos. O Gabriel Delfim é muito bom, o Robert é muito bom, o Átila é bom, entendeu? Ainda tem o Cobra que tá subindo que é muito bom, então realmente eu não vejo nexo nessa informação, mas a informação chegou, tem que passar para vocês, então se vocês escutarem isso a partir de hoje, saibam que não é uma realidade. Bom, Menin falou de Barcelona e Porto e falou o que o Galo tem com isso. Bom, vamos escutar o homem, vamos ver o que ele disse. Só que é só. SAF aparecer no radar, a gente tinha um sonho, a gente viu alguns casos, tem dois casos muito bacanas. Um é o caso do Barcelona, aquele Soriano, né? Como é que chama? O cara que fez o Barcelona depois está no Manchester City, Ferran Soriano, se não me engano. E aquele cara do Barcelona foi muito bacana. O Barcelona estava arrebentado, os caras juntaram e tal. A gente tinha um sonho de fazer isso com o Atlético. Outro Futebol Clube do Porto, um clube da cidade pequena em Portugal, foi 2 vezes campeão mundial. Hulk jogou lá e tal. Fui lá no Porto, vi o estádio deles, vi a alegria que o pessoal tem de visitar o estádio, o museu, etc, etc. Falei assim, gente, nós temos que fazer um estádio para o Atlético. Não tem nenhum time grande no mundo que não tem estádio. O Atlético tem um estádio. Aí só o Flamengo, né? Agora só sobrou o Flamengo. O Corinthians não tinha. O Flamengo não tem, né? O Milan não tem, né? Estádio, mas é aquele lá San-Siro, dos dois, né? É do Milan e do Inter, eles fazem aquele negócio lá. Mas eles estão querendo fazer um deles. O Roma também é assim. O Estádio Olímpico é dos dois lá, do Lazio e do Roma. Mas a gente tem que fazer um estádio. E é difícil para dar. Na hora que eu fui lá ontem, por exemplo, na Arena,
Um evento, a hora que eu vejo aquela arena pronta, maravilhosa, puxa, isso é nosso, né? Um patrimônio daquele. E dá uma alegria danada. Foi um sonho que começou em 2013, quando o Atlético perdeu a semifinal lá da Campeonato Mundial para o Raja Casablanca em Marrocos. Nós fomos para Portugal estudar o estado do Porto, 2013. Quer dizer, vamos conseguir entregar 11 anos depois. Então ali, de fato, eu falei assim, pô, nós temos que transformar o Atlético. E achava que você com uma boa gestão e tal, se a gente botasse cartolas, vamos chamar assim, de alto nível, o futebol dá certo. E dá, você pega tem time no Brasil que não é SAF e é bem gerenciado. O que não pode é fazer, quer dizer, o cartola que não tem responsabilidade, vai lá, quer ser campeão, monta um time, já aconteceu isso várias vezes, gasta o orçamento dele e mais 10 anos. Então ele ganha, fica tudo bonito na foto, depois o outro que é ruim de serviço, o outro que pegou o troço quebrado. A SAF você não pode fazer isso. Eu acho que o Brasil hoje, não só com a SAF, outros clubes que são bem gerenciados, o futebol está dando a volta por cima. Se você pegar o futebol brasileiro, que vai ser disputado em 2025, o nível técnico, vai ter um campeonato que não tem, você não pode falar quem que é favorito, você pode falar que tem 10 favoritos, nunca teve isso. Por quê? Além da SAF, tem muito clube hoje bem gerido, né, que não são SAFs. Então, mudou, e eu acho que esse caminho ainda tem muito para subir, mas vai subir, acho que o Brasil vai subir, nós vamos voltar. Vamos lá, cara. Sobre essa questão do estádio do Atlético, eu gosto de trazer essas situações sempre à tona para você ter uma ideia. Nós tivemos o Mineirão, um Atlético e América, algo próximo de 45 mil torcedores. O Atlético ganhou mais ou menos 800 mil reais. Não bateu 1 milhão. Porque além de tudo que o borderô mostra, tem duas coisas que o borderô não mostra, tá? É o aluguel do estádio, que você paga depois do borderô, e a federação leva um pedaço também, e também tem um negócio de imposto. Então depois vocês olhem o borderô, procurem borderô Atlético versus América, que vocês vão entender o que eu tô falando. O América, no jogo deles, ele falou que sobrou para eles numa renda de 4 milhões de reais, 1 milhão e meio de reais. Sabe quanto que sobra no estádio do Atlético numa renda de 4 milhões de reais? Vou mostrar para vocês aqui agora na minha amiga calculadora. 4 milhões vezes 80%. Vou colocar 75 porque tá dando 80 ultimamente, mas vamos pôr para baixo, 75%. Sobra para o Atlético 3 milhões de reais. Ou seja, numa renda que o América faturou 4 milhões e meio, o América ficou com 1 milhão e meio. O Atlético, se fizesse esse jogo com 4 milhões de renda, ficaria com 3 milhões de reais. É o dobro. É o dobro entrando todo jogo. Outra situação que ele coloca ali é o cara do Barcelona que foi pro Manchester City. Esse cara que fez aquele Barcelona multicampeão, e ele tá lá no City, fez o City também multicampeão, ele tem uma estratégia muito interessante, que ele contrata jogadores jovens, né? Faz a performance e tem uma categoria de base muito forte, que é o que você está observando o Atlético fazer agora. O que o Galo está fazendo agora com a contratação do gerente do time do Flamengo, que vai vir para cá para ser gerente de base, e do analista geral, que vai ser o analista da base? O Atlético está investindo pesadamente na categoria de base. Eu avisei a vocês que viria uma grande reformulação na categoria de base, com o Paulo Brax. Vários vídeos aqui no canal Alvinegro. Vai vir uma grande reformulação, e essa grande reformulação chegou. Essa reformulação ela vai se dar com demissões de técnicos ainda, que vocês vão ver que não vão ficar, e vai se dar com um investimento que vai ser solicitado à SAF para o ano que vem, para esse ano bem difícil. Esse ano você vai ver alguns movimentos, mas para o ano que vem, de aquisição de jogadores de 17, 18 anos. E o Atlético vai adquirir esses jogadores já para tentar dar uma performada na base, enquanto nós estamos formando uma turma muito boa por baixo. Então, assim, e é isso que ele está contando ali também. Então há uma noção de investimento muito forte no Atlético. O Atlético quer trabalhar isso, e o Atlético vai trabalhar isso de uma maneira bem interessante. Bom, vamos falar agora sobre a questão do Vila Sante, do Mina e de reforço, que eu tenho uma notícia exclusiva para vocês aqui. Primeira coisa, cara, conversando ontem eu fiz uma live na hora do almoço, e eu recebi uma mensagem, logo depois que eu acabei a live, falando assim, essa questão de reforço aí que você tá falando, tal, não é bem assim não. Eu vou te contar, por exemplo, o caso do Vila Sante. Aí a pessoa me contou o que aconteceu de verdade. O Atlético realmente sondou a questão do Vila Sante, não é novidade, você vê que tem aqui no Tempo, você vê que todos os lugares aqui tem Grêmio, Atlético faz sondagem por Vila Sante e tal, todo mundo divulgando isso aí. Sabe quanto que foi essa sondagem? Aí essa pessoa me explicou, sabe quanto que foi essa sondagem por Vila Sante? Lembra quando o Grêmio fez proposta lá em janeiro? Aqui ó, Grêmio faz proposta pro Rubens, vocês lembram disso? Quando o Grêmio lá em janeiro fez proposta, o Atlético fez o seguinte movimento, olha,
O Rubens é muito bom, papapá. Nós estamos interessados no Vila Sante. A gente topa fazer algum negócio dentro desse sentido. O Grêmio de maneira nenhuma. Vila Sante é o craque do nosso time, nós não queremos. Hoje lá no Grêmio eles estão pedindo a reserva dele, né? Vocês sabem disso. Então, na verdade, o que aconteceu lá atrás, segundo essa pessoa me disse, é que quando o Grêmio veio aqui para buscar o Rubens, querendo buscar o Rubens, oferecendo valores no Rubens, o Atlético, que é empréstimo e compra, né? O Atlético foi até o Grêmio e falou, olha, tem um jogador que me interessa, é o Vila Sante. A gente pode fazer uma composição, alguma coisa e tal. E o Grêmio descartou. Então a questão do Vila Sante, estou trazendo ela hoje pra gente definir esse assunto, foi isso que aconteceu. Tá certo? Essa pessoa me revelou. Então foi uma questão do Rubens pra lá, o Atlético colocaria até um certo dinheiro e Vila Sante pra cá e tal. O Grêmio não quis, é o craque deles, só sai pelo valor da multa, já ficou muito claro. O Yermina, essa pessoa me disse o seguinte também, ó, não dá pra negar que nós temos interesse no Yermina, até porque o empresário dele aqui no Brasil já vazou a informação, que é o André Cury, e ele já vazou a informação pro Thiago Fernandes e pra outros jornalistas também. O grande lance é que o Yermina, o Atlético fez tudo que o Yermina queria. O Atlético, inclusive tem o site da CNN, ó, Atlético avança e encaminha acordo com o Yermina. Vai pra você ver, o site do dono publicou isso. O que acontece? Yermina pediu X de salário, Galo negociou, conseguiu chegar no ponto. Yermina pediu X de contrato, chegou. Só que aí o Caleri começou a ficar melhorzinho no campeonato italiano e escapar, abrir 4 pontos de diferença, 22-26 hoje, pela diferença do rebaixamento. E o Caleri começou a fazer um movimento de renovação. Essa pessoa me disse que a família do Mina travou o negócio, falou, vamos esperar mais um pouco e tal. E o sentimento que tem do lado de cá, quando eles travaram isso no mês passado, isso no início desse mês, é que a esposa do jogador queria permanecer na Itália, a família do jogador, enfim, o sentimento que essa pessoa teve. Só que ela me contou que nos últimos dias o Atlético voltou, deu uma melhoradinha na proposta, olha isso, deu uma melhoradinha na proposta, pouca coisa, mas melhorou, e que a partir dali, então, a coisa começou a acontecer. E que realmente o Brax já está conversando, né, tem um representante a nível Brasil, tem um representante da Itália, o Galo tá fazendo essa escala, e a chance do Mina vir pro Atlético é grande. E aí, dentro deste mesmo papo, aí nós vamos falar de reforços aqui, que é a parte de baixo da capa, né, reforços, novidades. Essa pessoa me disse que o Atlético avançou em 2 negociações e que nós teremos, lembra quando eu falei pra vocês, nós vamos ter novidade, vai acertar jogador, e contratou, né, que foi o João Marcelo, e antes disso o Ivan, e antes disso, lá atrás coisa, e eu falei pra vocês, não vai ter contratação nessa semana, não teve, o Hugo só na semana que vem. Então, essa mesma pessoa que até agora a gente acertou tudo, ela me disse que esta semana o Atlético avançou em 2 negociações, e que nesta semana o Atlético deve fechar um acordo com um dos times. E a outra tá um pouquinho mais travado, mas o Atlético é por causa de valores, e o Atlético tá tentando destravar. E que o objetivo do Atlético é aquilo que eu tinha dito pra vocês mesmo, tentar movimentar com trocas o mercado, tá? Bom, Galo humilha o Cruzeiro mais uma vez. Como sempre, o Cru-Cru segue sendo humilhado. Cruzeirense, não fique triste. A vida é assim mesmo, suas, de grande humilhação, como sempre foi. Cruzeirense segue sendo humilhado. Primeira coisa, mostrar pra vocês. Maiores médias de público da história do futebol brasileiro. Flamengo é 28 e nós somos 25. Você vê o Cruzeiro aqui embaixo com 5 mil a menos, com 20. Beleza? Beleza. Aí vem aqui, ranking de público e campeonatos nacionais. O Atlético de novo na frente do Cruzeiro. E o Cruzeirense foi que tem maior time que a gente. Jornal Lance faz pesquisa de torcedores para saber quais são os mais odiados. O Atlético é um dos mais odiados. Olha o Cruzeiro aqui embaixo. Por quê? Porque quem não incomoda ninguém vai ser odiado como, irmão? Você é odiado porque você passa por cima, você vence, você incomoda, você humilha. Tá certo? Aqui vem a questão tipo assim, combinado, né? As redes sociais. Novamente o Galo na frente do Cruzeiro. Novamente, o Santos passou também por conta do Neymar, né, velho? Neymar é um monstro. Então, senhoras e senhores, quando aquele seu amigo cruzeirense vier querer falar, não, mas uma vez contra o Vila Nova nós colocamos 300 milhões de pessoas no estádio, você vai falar assim, deixa eu te contar um negócio. Primeiro, a torcida que mais vai no estádio no Brasileirão é a nossa. A torcida que mais vai em torneios nacionais também é a nossa em cima de vocês. Nós somos mais odiados do que vocês, que isso representa que a gente vence as equipes adversárias e elas têm raiva da gente. E nós temos mais seguidores nas redes sociais do que vocês. Em todos os parâmetros, nós vencemos vocês. Nós somos, quando vai jogar o estadual, que é o que mostra, e essa é a grande realidade, no 1 contra 1, quem tem mais títulos, nós temos mais títulos. Nós somos ex-campeão mineiro. Vocês não conseguiram chegar nem a 6 vezes na final. Nem a 6 vezes vocês conseguiram chegar lá. Nós ficamos 1 ano de Série B, vocês ficaram 3.
Então, assim, meu amigo, a grande realidade é que nós continuamos humilhando os cruzeirenses e eles não se dão conta da verdade e ficam tentando enganar torcedor. Essa é a grande realidade. Não caia na lorota do cruzeirense. Você tem agora informações para humilhar. Time nosso vale mais do que o deles. Nós temos mais patrimônios do que eles, né? Estádio, isso, aquilo, eles não têm nada, né? O Ronaldo em Dedone tá cobrando e o Ronaldo revelou lá que lá é tudo no penduricalho. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Tamo junto. 11 da manhã, compromisso? Então combinado. Um abraço, com Deus.